Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Josival Martins Viana, eu sou doutor em Ciências da Saúde pelo Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC e eu sou professor na pós-graduação aqui da ESO, na pós-graduação de Direito Médico. E hoje nós vamos falar sobre Direito Médico na prática. O tema que eu escolhi hoje é responsabilidade civil e o processo de conhecimento, né, no direito médico. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, vamos falar sobre erro médico. E quando nós propomos uma ação sobre erro médico, em face do médico, e aí nós vamos propor a ação judicial não só contra o médico, mas contra o hospital também, se ele for um médico que atua no hospital público, se ele for um médico, vamos dizer assim, servidor público, eu não coloco esse médico no polo passivo da ação judicial. Eu só vou colocar o Estado e o hospital onde ele trabalha, eu vou colocar no polo passivo apenas o Estado. E se for um médico particular, eu vou propor a ação judicial, né, contra a operadora de plano de saúde, o hospital e o médico, lembrando sempre que o médico é opcional, porque eu estou diante do que nós classificamos como litisconsórcio facultativo. Você sabe que no direito processual civil nós temos o litisconsórcio facultativo. Aliás, eu não sou obrigado a colocar o médico no polo passivo da ação judicial. Eu aplico aqui o Código de Defesa do Consumidor, enquanto o médico do hospital público, o médico servidor público, quando propõe a ação judicial contra o Estado, por exemplo, se for um hospital federal, aí é contra a União, eu não coloco o médico no polo passivo da ação e não há relação de consumo. Eu não uso o Código de Defesa do Consumidor lá. A única coisa que é comum é o processo de conhecimento. Então, nós vamos falar sobre o processo de conhecimento. Pega o seu Código de Processo Civil aí, eu estou com o meu aqui para a gente poder conversar de uma forma sistemática e nessa distribuição da petição inicial, aliás, só para você saber, o processo de conhecimento tem início lá no artigo 318 do Código de Processo Civil. A partir do artigo 318, você olha ali o caput, né, do 318, ele coloca da seguinte forma, olha lá, aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Ação judicial, erro médico, ação indenizatória, erro médico, você vai propor a ação judicial na justiça comum, ou na justiça comum estadual, ou na justiça comum federal, dependendo contra quem você vai propor a ação judicial, como eu falei agora há pouco. Muito bem. E aí o que você vai fazer? Vou elaborar a petição inicial. A petição inicial é elaborada com base lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Vou endereçar a petição inicial ao juiz competente, né? Já questionei, já conversei em outras aulas, que continua sendo, o endereçamento continua sendo para o juiz de direito. Você sabe que a lei de atuar no direito médico, eu sou processualista, eu tenho um livro publicado de prática forense em direito processual civil, e eu sigo autores como o professor Humberto Teodoro Júnior, a professora Tereza Arruda Alvim, e qualquer leitura que você fizer, você vai perceber que esses autores, né, de renome, esses clássicos do direito processual civil, afirmam que juízo não tem competência. O que é o juízo, professor? O conceito processual do juízo é o conjunto formado pelo juiz de direito e pelos serventuários, né? Pelos servidores da justiça. Muito bem. Servidores da justiça não têm competência para conhecer e julgar uma ação judicial. Então, eu continuo, o direito processual civil, o Código de Processo Civil, não mudou o endereçamento. E o que eu acho mais grave
é que esses professores processualistas afirmam que juízo não tem competência. Também não vou ser radical em dizer que se você endereçar ao juízo de tal vara civil, sei lá, o juiz vai julgar, vai indeferir, vai pedir para você emendar a petição, nada disso. O que tem aí é uma inadequação processual. Tem que tomar muito cuidado, porque o Código de Processo Civil tem inadequações processuais. E eu provo. Então, artigo 319, inciso 1º, a petição inicial será endereçada, está aqui, né? O juízo a que é dirigido. Falo juízo, estou falando do Tribunal de Justiça, né? Eu acho engraçado, né? Quando a gente endereça para o Tribunal de Justiça, nós endereçamos para o desembargador presidente. Agora, quando a gente vai endereçar para o juiz de primeira instância, a gente assume a postura que tem que ser ao juízo, né? Não tem muita coerência, principalmente, repito, quando nós sabemos que o juízo não tem competência. Muito bem. Quando eu vou falar da qualificação, eu também tenho que tomar cuidado, porque existe um erro no Código de Processo Civil, artigo 319, inciso 2º, que diz assim, na qualificação, eu tenho que colocar os nomes e os prenomes. Pode olhar lá. Os nomes, os prenomes. Gente, nome e prenome, de acordo com o direito civil, é a mesma coisa, são a mesma coisa. Nome e prenome são as mesmas coisas. Né? Houve um equívoco do legislador processualista achar que nome é diferente de prenome. Não, você pode ler Humberto, ou a professora Maria Helena Diniz, o professor Pablo Stouser, professor Tartucci. Você vai perceber que nesses livros de direito civil, eles conceituam nome e prenome da mesma forma, ou seja, são sinônimos. Ô, professor, nome e prenome são palavras sinônimas? São. E por que está no código? Porque há um equívoco. Se eu for seguir ao pé da letra, eu vou ter que colocar assim, por exemplo, vamos imaginar que eu estou me qualificando, né? O advogado está me qualificando. Nome, Joseval. Prenome, Joseval. Martins Viana. Então, toda a petição inicial teria que ter Joseval, Martins Viana. Não tem coerência, tá? Então, são alguns erros que eu estou falando para você sobre a petição inicial. Muito bem. Elaborada a petição inicial, fiz a qualificação, a ação é uma ação indenizatória. Ação indenizatória por dano material, estético e moral. Ação indenizatória por dano material, estético e moral. Eu sempre coloco dano material em primeiro lugar, porque eu tenho que pensar na dignidade do meu cliente, né? O que ele está precisando? Ele está precisando, por exemplo, de cadeira de roda, ele está precisando de fisioterapia, ele está precisando que tipo de tratamento? Então, eu penso primeiro no meu cliente. Qual é o tipo de dano material que ele teve? Vou pensar numa pensão mensal vitalícia, já que, eventualmente, esse dano foi um dano permanente. Então, vou pensar numa pensão mensal vitalícia para ele. Vou pensar em tudo aquilo que possa proteger a dignidade desse cliente, que então eu vou pensar isso. Se ele ficou com algum problema de direito, se ele teve algum problema de dano estético, eu vou pleitear também um valor de dano estético e também de dano moral. Então, a ação indenizatória está aí com o nome. Vou para o fato, fundamento jurídico do pedido, né? Exposição do fato, motivo que está fazendo com que eu pleiteie, o motivo que o autor propõe a ação judicial. Vou lá para a fundamentação legal, faço toda a minha fundamentação legal, faço o pedido, voltado aí de novo por dano material, dano estético e dano moral, dou lá o valor da causa. Muito bem. Juntei todo o documento necessário, juntei prontuário médico, juntei o termo de consentimento informado, e aí, ou demais documentos que eu entenda que sejam necessários, e vou distribuir a ação judicial. Muito bem. O juiz, ao receber a petição inicial, nós vamos, então, lá para o artigo 321 do Código de Processo Civil, onde em que o juiz, ao receber a petição inicial, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se a petição inicial preenche
ou não os requisitos do artigo 321, tá? Desculpa, preencha ou não o artigo 319 e 320. Por que 320? Porque no 320 está escrito que a petição inicial deverá ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação judicial. Então, o juiz vai verificar se ela preenche os requisitos, e agora tem uma questão extremamente importante que vocês que advogam já sabem. O juiz não pode mais indeferir liminarmente, né, a petição inicial. Ele só vai indeferir a petição inicial de forma liminar se o meu pleito, quer dizer, o que eu estou pleiteando, está, por exemplo, contra acórdão majoritário ou recurso repetitivo no STF ou no STJ. Aí cabe hoje, né, se você indo um pouquinho mais ali na frente, o artigo 332 do Código de Processo Civil, ele dispõe o seguinte: nas causas que dispense a fase instrutória, então isso vai acontecer apenas nas causas que nós temos aí a análise e o julgamento do direito. Né? Qual é a ação, professor, que dispensa, por exemplo, a fase instrutória? Qualquer ação judicial que nós temos aí a análise do direito. A análise do direito. Eu não vou fazer prova. Erro médico é uma delas. Professor, mas ele vai dispensar a ação instrutória no erro médico? Não, porque nós vamos ter a perícia. Nós vamos imaginar que você vai discutir negativa de tratamento. Negativa de tratamento. Muito bem. Eu vou propor uma ação judicial em busca de negativa de tratamento. Negativa de tratamento é matéria de direito, não vai ter fase instrutória. Vou ter a petição inicial, contestação, réplica, sentença. Isso é. Né? A fase instrutória é diferente. Quando eu falo, por exemplo, aqui do procedimento do processo de conhecimento, fase postulatória, primeira fase, ela é composta da petição inicial, da resposta do réu, da contestação e da revelia. Então, eu tenho lá petição inicial, vou chamar aqui de contestação, porque quando fala de defesa do réu, a defesa do réu não é apenas a contestação, né? Suspeição, impedimento. Aliás, depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão da contestação e da revelia. Já adianto você que não haverá revelia no direito médico. Professor, e se a operadora, se o hospital, se ninguém contestar, vai ter revelia? Não, não vai ter revelia, gente. Por quê? Porque o erro só pode ser concretizado se houver efetivamente culpa, ou seja, se houver negligência, imprudência e imperícia. Professor, quer dizer que se o médico, se ninguém contestar, não vai haver revelia? Não vai haver a revelia. Vou voltar aqui um pouquinho para você não perder o raciocínio. Então, você vai fazer a petição inicial, vai distribuir a petição inicial. Estando em termos a petição inicial, o juiz determina a citação do réu. Se não tiver em termos a petição inicial, ele vai verificar se não tem nada conforme dispõe o artigo 332 do CPC, que ele vai dizer assim, né, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Por exemplo, enunciado, vou pegar aqui o primeiro, enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou enunciado de súmula do STJ. E não é o caso de direito médico. Nas ações de direito médico, se houver algum problema alguma dúvida que o juiz tenha, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para emendar ou consertar a petição inicial no prazo de 15 dias, como está lá no artigo 321 do Código de Processo Civil. Se ele apresentar, a petição inicial apresentar qualquer irregularidade ou qualquer defeito capazes de capazes de dificultar o julgamento, o juiz de direito, então, vai determinar que o autor emende ou complete a petição inicial, vai depender, né, do que acontecer aí em relação à emenda. Cuidado para não confundir emenda com aditamento. Emenda é algum tipo de erro, emenda é algum tipo de elemento textual que causa dificuldade na compreensão do juiz de direito, enquanto aditamento é complemento da petição inicial, como é o caso
da medida cautelar, né, lá do artigo 300, a medida cautelar antecedente, a tutela provisória antecedente, de caráter antecedente, lá do artigo 300, 301 do Código de Processo Civil, medida cautelar de natureza antecedente, você tem que aditar a petição inicial. Aditamento é completar. Então, não vão confundir aditamento com, é, com a questão de completar a petição inicial, ou a ideia aqui de emenda é de correção. Emenda e completar, emendar ou completar, a ideia de correção. Tem 15 dias. Se não fizer isso, o juiz de direito vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Vamos pensar que a sua petição inicial, claro, você fez pós-graduação aqui na ESO, aprendeu direitinho a elaborar a petição inicial de erro médico, o juiz de direito recebe a petição inicial e determina a citação do réu. Aliás, fica a dica, não se requer mais citação do réu. Não existe no artigo 319 do Código de Processo Civil requerimento para citação do réu. Certo? Não existe mais. Você pode olhar, professor, e se eu deixar de requerer a citação do réu? Agora ela é ato do juiz de direito. Não há nenhum. A única coisa que tem agora de diferente é que, obrigatoriamente, nas ações de direito médico, na petição inicial de direito médico, você precisa dizer se você concorda ou não com a audiência de conciliação ou de mediação. Se você colocar que você concorda, o juiz não marcar, mandar citar o réu, vida que segue. Se você não concorda com a audiência de conciliação ou de mediação, o réu concordar, o juiz vai marcar a audiência de conciliação ou de mediação, você tem que comparecer à audiência de conciliação, né, ou de mediação. A diferença do juizado especial cível é que nessa ação de conciliação e mediação, se o réu ou o autor não comparecerem, não haverá extinção do processo, como acontece no juizado especial civil. O que pode acontecer é o juiz aplicar uma multa em razão, porque ele pode entender que isso é uma espécie de atentado à dignidade da justiça, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas vamos imaginar, então, que você fez a sua petição inicial, diz que não tem interesse na audiência de conciliação, nem de mediação, né? E não põe a citação, não precisa, tá? Você vai fazer só os requerimentos de estilo. Muito bem. O réu é citado. Ao ser citado, o réu tem 15 dias para fazer a sua defesa, como está lá no artigo 335 do CPC. Gente, como é que eu conto o prazo no direito processual civil? Eu sou citado hoje, tá certo? A citação, vamos imaginar que seja por aviso de recebimento, que é o AR, que é via correio. A citação foi feita via correio. Eu sou citado hoje, eu aguardo o retorno do aviso de recebimento. Vamos imaginar que o aviso de recebimento foi citado hoje. Como que eu conto o processo? O prazo processual. Eu excluo o primeiro dia e incluo o dia seguinte, se ele não for sábado, domingo, nem feriado. Tá? Eu não começo a contar, a contagem no direito processual civil exclui o primeiro dia. Aí eu começo a contar do dia da citação? Não, não. Na prática, eu até posso fazer isso, mas se você for prestar um concurso público, por exemplo, e cair questão de prazo de contestação, né, quando se inicia o prazo da contestação, se inicia a partir da juntada do aviso de recebimento. Por exemplo, se a citação se deu por oficial de justiça, inicia-se desculpa, vou retificar aqui, porque o prazo da citação não começa a partir da juntada. A partir da juntada, exclui-se o dia da juntada do AR e começa a contar no dia seguinte. Se a citação foi por mandado pelo oficial de justiça, então tem um mandado de citação, você exclui o primeiro dia, tá? Exclui o primeiro dia da juntada e começa no dia seguinte. Não se esquecendo que, atualmente, nós contamos apenas dias úteis. Prazos processuais são contados em dias úteis. Então, eu tenho lá a contestação. Professor,
o autor colocou a operadora do plano de saúde, colocou o hospital e colocou o médico. Eu sou advogado do médico, certo? Então, o autor colocou a operadora de plano de saúde no polo passivo, colocou o hospital no polo passivo e colocou o médico no polo passivo. O médico, então, já foi lá ao escritório com a citação. Quando começa a fluir o meu prazo para apresentar a contestação? Gente, regra de citação do Código de Processo Civil. O prazo de 15 dias começa a fluir a partir do momento em que o último réu foi citado. Então, se o meu cliente, se o médico, recebeu a citação, eu não vou começar a contar prazo da contestação. Eu vou esperar que todos os demais réus recebam a citação. É claro que, na prática, por uma questão de cautela, eu já vou contar os 15 dias, já vou fazer a contestação e já vou protocolar a contestação, ok? Então, na verdade, na prática isso acontece porque muitas vezes o advogado do hospital não é advogado do médico, que por sua vez não é advogado da operadora. Então, por uma questão de prática processual, eu vou, então, contar o prazo da contestação a partir da citação. Mas cuidado de novo, se você for fazer concurso público e cair essa pergunta, você vai dizer que a citação começa a fluir a partir do momento em que todos os réus foram citados, a partir da juntada do último réu que foi citado, excluindo a data da citação do réu, da juntada do mandado de citação. Sempre você exclui o primeiro dia e inclui o último dia. Exclui o primeiro dia e inclui o último dia. Estamos falando de procedimento do processo de conhecimento. Então, quando você ouvir falar de fase, quando você ouvir falar dessa fase postulatória, vamos falar de petição inicial e vamos falar da resposta do réu. Uma das respostas do réu é a contestação, artigo 335. O réu poderá oferecer, então é faculdade, o réu poderá oferecer contestação por meio, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Ele vai explicar isso que eu acabei de falar. E uma coisa extremamente importante quando eu falo da contestação. Contestação agora concentra todos os atos de defesa. Todos os atos de defesa. Então, quando eu faço a contestação, o artigo 337 dispõe que incumbe ao réu, antes de entrar no mérito da ação judicial, apresentar as preliminares. E você vai ver que hoje todas as preliminares estão ali, no artigo 337, exceto duas, que eu vou falar já. Então, incompetência, inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial. Então, antes de eu entrar no mérito, eu vou apresentar ali as preliminares. Se houver preliminar, apresento. Se não houver preliminar, não apresento. Toma só cuidado com a questão da preliminar, da inépcia da inicial, né? Diz assim, a petição inicial é inepta, é obscura, não dá para entender, é uma petição inicial inteligível. Não sei, e aí, depois, quando vai entrar no mérito, defende o mérito com muita perfeição. Então tem que tomar cuidado com essa incoerência. Se eu estou dizendo, e é lógico, gente, nunca faça isso. Todas as vezes que você apresentar a preliminar, você vai apresentar também o mérito, preliminar e mérito. Se você entender que não há preliminar, não tem problema nenhum, você vai direto para o mérito, ok? Para o mérito. Muito bem. Então, quais são as defesas que nós vamos apresentar que não estão relacionadas diretamente com a contestação? Só duas que você vai fazer antes de apresentar a contestação. Se você for arguir impedimento ou suspeição, toma muito cuidado com a palavra suspeição.
não é suspensão do juiz. O juiz não é suspenso. O juiz é suspeito. É aquele que tem uma tendência a favorecer o autor e o réu. Então, se você entender que o juiz é impedido ou suspeito, em vez de você apresentar a contestação, você faz uma petição e diz, olha, eu estou requerendo o impedimento ou a suspeição desse juiz, e aí você vai discorrer sobre o impedimento ou suspeição daquele juiz. Se não tiver nada, você vai, então, fazer a sua contestação. E aí eu vou dizer assim, gente, não há revelia. Por que não há revelia, professor, no direito médico? Olha o texto do artigo 344, que fala sobre a revelia. Ele diz assim, ó, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia, gente, incide apenas sobre as alegações de fato. A revelia incide sobre as alegações de fato. Matéria de direito médico não é uma alegação de fato, era uma alegação. Até posso considerar uma alegação de fato, porque eu estou dizendo que há erro médico, mas esta prova é uma prova que precisa ser realizada. Então, o simples fato de um médico não contestar a ação não quer dizer que o juiz vai condená-lo. Por quê? Porque eu tenho que fazer prova de que houve erro médico. Como é que eu faço essa prova? Por meio da perícia. Juiz nenhum vai condenar um médico se não houver erro, se não houver negligência, imprudência ou imperícia. Ah, mas tem lá o hospital e a operadora cujas responsabilidades são objetivas, tá? Mas se não provar a responsabilidade subjetiva do médico, artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, se não provar a culpa, a negligência, imprudência e imperícia, eu não alcanço a responsabilidade objetiva da operadora e do hospital, seja dos fornecedores. Para que o consumidor alcance a responsabilidade objetiva do fornecedor ou dos fornecedores, é necessário que ele prove a responsabilidade subjetiva do médico. Então, não é automático. Então, tem que tomar muito cuidado. Não vai o hospital, por exemplo, só o médico ou só o hospital fez a defesa, apresentou a contestação, e aí o juiz requer que você se manifeste, intime para manifestar. Requeiro a revelia. Não. A revelia é somente sobre matéria de fato. Aliás, segura essa dica aqui para você, processual, que é extremamente importante. Revelia não incide sobre matéria de direito. Revelia, vou dar de novo o exemplo de negativo de tratamento. Vamos imaginar que você entrou com uma petição, né, uma ação judicial, pleiteando tratamento médico. Juntou lá pedido do médico, negativo da operadora, tal, entrou com a ação. A operadora não contestou. O juiz vai determinar o tratamento? Não, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar o contrato. Matéria, se não tiver previsão contratual, não há por que o juiz não julga contra leges, tá? Matéria de direito. O juiz julga de acordo com a lei, havendo ou não havendo contestação na matéria de direito. E o direito médico se enquadra aí. Então, olha, petição inicial, contestação, certo? Então, nós estamos na fase postulatória. Muito bem. E aí, revelia não incide no direito médico. A partir daqui, nós começamos com a fase ordinatória, que é a introdução aqui da fase ordinatória, que vem a revelia, provas e saneamento e organização do processo. Mas isso eu vou falar no próximo e último bloco, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo aqui com a nossa aula de prática no direito médico, falando sobre o processo de conhecimento. Vamos lá. Muito bem, voltamos para o segundo bloco da nossa aula. Então, na primeira parte aí, anote para você
acompanhar aqui o meu raciocínio, né? Essa aula que nós estamos ministrando sobre direito médico na prática, estou passando aqui o ponto passo a passo do procedimento, do processo de conhecimento nas ações indenizatórias de erro médico. E não muda, tá? Isso que nós estamos apresentando aqui é o que vai acontecer em todas as ações judiciais. Então, a fase postulatória é formada da petição inicial, da resposta do réu, que no nosso caso aqui é a contestação, e a revelia. Quando eu vou para a fase ordinatória, eu vou, né, para a questão da revelia, vou para a questão da réplica. A réplica está no artigo... aliás, há uma inversão, porque depois que depois da contestação, o que o juiz determina? Determina que se apresente a réplica, que se manifeste sobre a contestação. Mas na sequência do Código de Processo Civil, não. Se você for lá no artigo 344 do CPC, você vai ter ali a revelia. Logo depois, no artigo 347, aparece o saneamento e a organização do processo, ok? E, na verdade, se você observar aqui a revelia, então vai aparecer antes ali da revelia a questão da reconvenção, se houver, né? Mas isso não é o caso do direito médico, mas o que nós temos aqui é a réplica. A réplica, você sabe que é a manifestação da contestação. Aliás, precisa tomar muito cuidado quando a gente vai fazer a réplica no direito médico, aliás, em qualquer contestação, qualquer réplica. Aliás, se eu for pensar do ponto de vista apresentando um raciocínio lógico jurídico, eu tenho que tomar muito cuidado que a contestação precisa efetivamente contestar, se opor às questões que são relacionadas com o objeto da demanda. O objeto da demanda é a causa de pedir, o objeto da demanda é o pedido. Eu tenho que tomar muito cuidado, tá? A causa de pedir, né? Vocês têm que lembrar que causa de pedir é importante em relação à ação judicial. Então, veja, eu vou apresentar a contestação com base na causa de pedir. Por que eu faço isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu vejo contestação que traz elementos que não tem nada a ver com a petição inicial. Eu tenho que tomar muito cuidado. E eu vejo, muitas vezes, a réplica que não tem nada a ver com a contestação. Eu sempre digo assim, petição inicial, réplica não é cópia de petição inicial. Tem gente que pega a petição inicial, copia, cola e transforma na réplica. Isso está errado. A réplica, gente, é oposição à contestação, é manifestação à contestação. Então, na réplica, o que eu vou fazer? Eu vou me voltar à contestação. Eu esqueço a petição inicial. Eu quero contestar, né? Eu quero, não, contestar não, porque esqueci de falar que vou contestar a contestação, mas é mais ou menos essa a ideia. A réplica é isso. Então, o juiz pede para você se manifestar sobre a contestação. Se tiver documento, eu me manifesto sobre o documento. Se eu tiver que impugnar, eu impugno os documentos. Muito bem. Feito isso, aí vem o despacho saneador, que está lá no artigo 347. Diz assim, ó, não tem efeito da revelia, tá certo? Aliás, quando se fala da réplica, só para você fixar aí, a réplica está lá no artigo 350 do Código de Processo Civil. Olha lá. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz produção de prova. Então, claro, toda contestação apresenta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não conheço nenhuma contestação que não apresente esses três elementos. Automaticamente o juiz abre para a réplica. Depois que apresentou a réplica, o juiz pode. Aí no direito médico isso não acontece. Ele pode julgar o processo no estado em que se encontra.
No direito médico não acontece, porque ele vai para a fase instrutória, que vai ser a perícia, aí é que eu vou conversar com vocês. Existe uma jogada aí muito importante. Mas eu tenho, né, nessas providências preliminares, eu tenho no artigo 354 o julgamento conforme o estado do processo. Então, se o juiz perceber que toda a matéria de direito, toda a documentação já foi juntada, ele julga o processo no estado que se encontra. Isso acontece muito nas ações de negativa de tratamento. Tá? Houve a réplica, lembra que eu falei para você? Tem a réplica, tem a sentença, porque não tem prova para fazer. Que prova que eu preciso levar para o juiz? Já juntei o contrato, juntei a negativa da operadora de plano de saúde, juntei o documento que o médico está solicitando. E aqui é interessante, porque se você pensar na questão do procedimento, o juiz de direito pode julgar o processo no estado em que se encontra. Essa é a primeira aqui. Aí tem o artigo 356, que pode acontecer no direito médico, que é o julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito. Vamos imaginar a seguinte questão, né? Eu estou pleiteando a título de erro médico dano material e dano moral. O dano material que eu estou pleiteando já está todo provado na petição inicial por meio de documento. Não vou pleitear mais nenhum dano material. Tá? Não vai surgir possibilidade de, durante o tratamento daquele meu cliente, eu requerer outros danos materiais. Então, já estou com o dano material totalmente fechado. Ok? Muito bem. E aí, o que eu tenho? Eu tenho o dano moral, que pode também ser passível ou não de uma perícia judicial. Ok? Muito bem. Aí, o que acontece? E aí eu vou para a petição, eu vou distribuo. Na contestação, o que o réu resolve fazer? O que um dos réus lá resolve fazer? Teve lá uma ideia e ele resolve interpor, propor lá a reconvenção. Você sabe que eu tenho a contestação e eu tenho a reconvenção. Ele resolve reconvir. Reconvir é pedido de mérito, concorda? E aí o que o juiz faz? O juiz, então, ao receber contestação e a reconvenção, o juiz percebe que a reconvenção não preenche seus requisitos legais e nem tem nexo, né, jurídico com a causa principal. O que o juiz faz? Ele extingue a reconvenção. E o que eu posso fazer? Eu vou recorrer mas como é que o juiz extingue a reconvenção? O juiz extingue a reconvenção através de decisão interlocutória. O processo vai continuar? Vai continuar. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, para você... Depois eu vou dar um outro exemplo, um pouco fora aqui do direito. Eu vou dar agora... Vamos pensar numa outra situação. Vou dar a mesma situação. Vamos imaginar que o seu cliente entra lá no hospital, ele vai ser atendido, e ele, então, é ofendido pelo segurança. Ele é agredido pelo segurança do hospital. Ok? Muito bem. E aí ele tem que fazer um tratamento, tudo, tal. Aí ele entra com a ação judicial, pede dano material e pede dano moral. Juntou todos os documentos, como eu tinha dado o exemplo no caso anterior. O juiz, então, ao receber a petição inicial, abre prazo para contestação, o hospital contesta, você apresenta a réplica, o juiz olha o processo e diz assim, estou convencido de que houve, né, uma agressão, estou convencido de que houve um dano moral, só que eu vou, né, fazer o despacho saneador e vou levar isso aqui tudo para audiência de instrução, mas eu estou convencido. Olha, quer saber de uma coisa? Julgo o pedido do dano material. Como é que ele julga procedente o pedido desse dano material? Julga por meio de uma decisão interlocutória. Tá? E aí vai continuar o processo? Vai continuar o processo. Por isso que ele fala julgamento parcial de mérito. E se você, presta bem atenção no que eu vou falar, pega o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Pega o artigo 1015 do Código de Processo Civil. O artigo 1015 do Código de Processo Civil está escrito o seguinte, ó.
cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Inciso 2º. Que versarem sobre mérito. E aí é uma confusão danada na pós, porque às vezes o aluno fala assim, professor, mas decisão de mérito não é sentença? É, mas, de novo, o legislador não foi caprichoso na redação. Essa decisão de mérito do processo está relacionada com esse artigo 356, que é julgamento antecipado parcial do mérito, que é por meio de decisão interlocutória. Porque se fosse decisão de mérito sentença, não caberia agravo de instrumento, e sim recurso de apelação. Bom, professor, como que eu sei se essa decisão de mérito é uma sentença ou se essa decisão de mérito é um agravo de instrumento parcial? Ele vai te dar um dos pedidos só, e o processo vai continuar. A decisão interlocutória não para o processo continua. Se o juiz julgou procedente um dos pedidos no despacho saneador, o juiz de direito, ele analisa e, dos 4 pedidos que você elaborou, ele julga um procedente ali no despacho saneador e marca audiência de instrução e julgamento. Você já sabe que isso é parcial de mérito, é agravo de instrumento, decisão interlocutória, então é agravo de instrumento. Então, você tem que estar muito atento para isso, tá? E o outro, que é o mais importante, que é o que vai acontecer no direito médico, é o saneamento e a organização do processo. Cuidado, porque quando a gente fala de organização e saneamento do processo, nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque no direito médico, essa é a fase mais importante que nós temos. É a fase mais importante que nós temos. Por quê, professor? Porque o que o juiz vai fazer? Tem juiz que ele coloca no despacho saneador, porque eu disse, qual é o objetivo do despacho saneador? Eu sempre falo que existem outros objetivos, mas eu vou trabalhar com 2 objetivos básicos aqui. O primeiro objetivo é ele verificar se todos os atos processuais que foram cumpridos até ali estão de acordo com o direito processual civil. Se não há nenhum ato nulo, se não há nenhum ato absolutamente nulo, se não invalida o processo, né? Então, o juiz faz esse saneamento, ele faz essa análise do processo. Muito bem. E aí, o que nós temos? Nós temos os pontos controvertidos. O que vai incidir a perícia, o que vai incidir o despacho saneador são sobre os pontos controvertidos. Quando o juiz, então, estabelecer quais são os pontos controvertidos, aí você sabe qual é a prova que você vai fazer, né? Por quê? Porque os pontos incontroversos, ou seja, aquilo que o autor falou e o que o réu falou, não tem prova, não tem que se fazer prova, né? Se o autor disse A e na contestação o réu disse A, acabou, não tem problema nenhum. É ponto incontroverso. Vou fazer prova disso? Não, não vou fazer prova disso. Muito bem. Mas se eu falei A na petição inicial e o réu falou B, e na réplica eu confirmei aquele meu A, aquela minha afirmação, houve controvérsia, um ponto controvertido. O que o juiz vai fazer? O juiz vai permitir que eu faça a prova daquele ponto controvertido, certo? Faça a prova. Mas no direito médico não vai ter audiência de instrução e julgamento no sentido de levar testemunha. Eu não levo testemunha para fazer prova de erro médico. O que eu posso levar testemunha, por exemplo, é para dizer que o meu cliente ficou, vamos dizer assim, 45 minutos na sala de espera do hospital, em razão da demora do atendimento, ele faleceu. Então, tem que estabelecer o nexo de causalidade. Esse nexo de causalidade eu tenho que fazer prova com testemunha. Como é que eu vou provar que o meu cliente ficou durante um determinado período? Muito bem. Aí eu tenho uma outra consequência, aí é uma situação. Mas erro médico, não.
Por isso que o erro médico eu tenho que ter um assistente técnico, porque a hora que eu estiver entrando nessa fase, o que que eu vou requerer? Perícia. Eu tenho que requerer perícia. Duas coisas eu vou requerer. Eu vou requerer a inversão do ônus da prova, a inversão do ônus da prova e a perícia. Porque meu cliente não tem conhecimento técnico. Então, eu estava falando o seguinte, cuidado, quando você for propor uma ação, e eu sempre falo para os meus alunos que vocês precisam ser cautelosos nisso. Quando você propuser uma ação, antes de propor a ação de erro médico, você tem que analisar a conduta do médico. Só que nós não temos competência para analisar a conduta do médico. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. As ações de erro médico são as ações mais rentáveis que nós temos no escritório, porque os valores são altos, 500 mil, 600 mil, somando o direito material, o direito estético e o direito moral, o dano moral, né? Não o direito estético, o dano material, o dano estético e o dano moral. E aqui você tem uma vantagem também. Aqui ganhou, levou. Por isso que eu coloco sempre os 3 réus. Porque aqui você ganhou, levou. Não existe aquela possibilidade de você executar. Aliás, eu sou bem franco em dizer para vocês que se nesses 30, 35 anos de advocacia na área do direito médico, se eu entrei no cumprimento de sentença umas 2 vezes, foi muito. Né? Agora, essa semana, nós tivemos um cumprimento de sentença e o hospital já depositou o dinheiro da condenação, nem falou nada, só verificou os cálculos, viu que o cálculo estava certo, depositou a quantia da condenação. Então, você tem essa vantagem no direito médico. Então, é importante que você seja assessorado por um assistente técnico, em outras palavras, por um médico. Por quê? Por mais competente que você seja na área de direito médico, tá? Você não precisa ser médico, tem muita gente, eu não gosto muito desse nome direito médico porque induz o pessoal do direito a erro. Por que que induz a erro? Porque dá a impressão que para eu advogar na área de direito médico, eu preciso ter um conhecimento na área médica. Você não precisa ter um conhecimento na área médica. Se você disser para mim que para você advogar no direito médico, você precisa ter conhecimento na área médica, eu vou dizer que para você advogar no direito do consumidor, na área bancária, você tem que ter conhecimento de cálculos. Se você for entrar com uma ação, e eu vou dizer que existe vício redibitório na construção daquele apartamento, eu vou dizer que você precisa entender de engenharia civil. Tá? Quando você sabe que, na realidade, não, nesses casos, nós sempre temos um assistente técnico. Direito médico é a mesma coisa. Eu não preciso entender de medicina. O que eu preciso fazer, o que você faz, professor? Eu pego o prontuário, pego o termo de consentimento informado e pego o relatório da enfermagem. Faço uma reunião com o médico assistente, com o médico que eu contrato para dar assistência naquele caso. Sentamos, antes de eu propor a ação judicial. Sentamos, conversamos, analisamos, e ele vai dizer para mim, olha, o médico aqui errou aqui. Então, ele faz um tipo de um relatório. Eu não junto esse relatório, porque médico é blindado, médico não fala mal de outro médico. É muito difícil. Ele não critica. Então, para você arrumar um médico para ele te dar um parecer técnico, para juntar no processo, é muito difícil. Ele tem que correr fora do processo. Então, eu faço a reunião com ele, e às vezes ele lê o prontuário e diz assim, ó, aqui não tem erro médico, isso aqui é iatrogenia, né? Iatrogenia é consequência do tratamento, isso é uma intercorrência clínica, uma intercorrência médica, biriri, barará, não adianta entrar com a ação. Isso aqui, na hora que chegar lá na perícia, o que vai acontecer? O perito judicial vai falar exatamente o que eu estou falando. Então, não tem. E muitas vezes, quando ele me dá um parecer dizendo que tem, eu monto todo um formulário, faço um planejamento estratégico e marco reunião com a operadora e marco reunião com a operadora e marco reunião com o hospital, para tentar uma composição amigável. Se não tiver, eu judicializo. Eu deixo para judicializar, em último caso, eu deixo para judicializar. Muito bem. Então, você vai precisar de um assistente técnico.
Porque a hora que chegar aqui no despacho saneador, o que você vai fazer? Você vai requerer a inversão do ônus da prova e a perícia com base nos pontos contraditórios que o juiz vai fixar. E aqui eu vou dar uma dica. Se o juiz determinar, né, se ele despachar no sentido de que você precisa, ele fala assim, apresente provas justificando. Só que ele não fez o despacho saneador, não tem o despacho de organização e saneamento do processo. Eu não sei quais são os pontos controvertidos. Então, como é que eu vou fazer prova se eu não sei quais são os pontos controvertidos? O que eu vou fazer, então? Eu vou requerer ao juiz de direito, por meio de embargos declaratórios, houve omissão, vou dizer, excelência, olha, Vossa Excelência precisa fixar os pontos controvertidos, porque para que eu possa produzir prova. Eu só produzo prova sobre pontos controvertidos, ok? Mas sempre aqui, depois do despacho saneador, que o juiz falar para você, o despacho saneador é um despacho saneador enorme, né? Ele sempre vem lá a questão do que se vai fazer. Aí o que acontece? Aí você, então, vai pedir a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova. Se o seu cliente tiver gratuidade da justiça, você vai pedir perícia. Você vai pedir perícia. Por que isso, professor? Porque se ele não tiver... se bem que essas ações indenizatórias são altas, então a gente sempre acaba pedindo, requerendo gratuidade da justiça e comprova, até porque às vezes ele foi vítima de erro médico e ele não está trabalhando, está recebendo lá do INSS, sei lá, né, algum tipo de benefício. O juiz acaba sempre concedendo a tutela, acaba sempre concedendo a gratuidade da justiça. Então, aí eu posso requerer a inversão do ônus da prova e posso, além de requerer a inversão do ônus da prova, eu posso solicitar a perícia. Agora vem uma coisa extremamente importante que eu faço nos meus processos, né, que é em relação ao perito. Ao perito. Isso é uma técnica. O perito precisa ser especialista no objeto da perícia. Vamos imaginar que eu estou diante de um erro médico, estou discutindo um erro médico praticado por um cirurgião, por um ortopedista. Tá? Eu não posso deixar nomear um perito que seja especialista em pediatria, por exemplo. Isso não pode acontecer, né? Porque o próprio Código de Processo Civil, quando ele fala da questão da perícia, ele já coloca que o perito precisa ser especialista, né, no objeto da perícia. Exatamente. Veja só, anote aí, eu estava procurando aqui, eu achei artigo 465 do Código de Processo Civil. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. E se você observar o parágrafo 2º, inciso 2º do próprio artigo 466, anote aí, anote o artigo 465, eu falei errado, anote o artigo 465 caput e anote também o artigo 465, parágrafo 2º, inciso 2º do CPC, que dispõe o seguinte: currículo com comprovação de especialização. E tem muita gente que deixa passar isso. Olha, a hora que o juiz nomear o perito, aliás, na petição inicial de nomeação de perito, você já vai requerer para o juiz. Vai dizer, olha, excelência, você nomear o perito, segundo o artigo 465, especialista, tá? No objeto da perícia. Isso aqui eu levo para o STJ, porque já que a matéria é infraconstitucional, todos os processos que eu advoguei, nenhum juiz nomeou um perito que não fosse especialista na área. Às vezes a pessoa fala assim, os meus alunos falam assim, professor, mas ele fez especialização em perícia. Não. Para o Conselho Federal de Medicina,
O perito, aliás, existe até lei de residência médica, né? Não vou lembrar de cabeça aqui, mas você pode colocar aí a lei de residência médica, leia o artigo 6º, eu lembro o artigo, mas a lei em si eu não lembro. Veja lá o artigo 6º da lei de residência médica, que dispõe que o perito, que o médico é especialista na área em que ele fizer residência. Leia a lei de residência médica. Ele termina a medicina, os 6 anos de medicina, aí ele faz residência 1, residência 2 e residência 3, ele se torna especialista. Aí, se o juiz nomear um perito que não seja especialista, você tem, certo? A partir da nomeação, você tem 15 dias para interpor agravo do instrumento. E pedir com agravo do instrumento com efeito suspensivo, para não deixar andar o processo. Mas tem que fazer agora aqui, ó. Porque a hora que o juiz nomear o perito, você vai ter 15 dias para impugnar o perito se ele for suspeito e impedido. O perito vai ter 5 dias para fazer prova do objeto da perícia, para fazer prova de que ele é perito. Certo? Aí você vai ter que impugnar. Eu faço assim, só para você entender bem na prática o que acontece. Eu requeiro para o juiz, então, perícia, já coloco o artigo, às vezes eu coloco a lei de residência médica e explico para o juiz. Diz, olha, ele tem que ser especialista na área. Então, se a questão, sei lá, se foi um erro que causou, se foi um neurocirurgião, quem que tem que ser um perito? O neurocirurgião. Foi um erro relacionado com a pediatria. Tem que ser um pediatra. Foi um erro relacionado com a cirurgia plástica. Tem que ser um especialista em cirurgia plástica. Não pode ser um especialista. Eu estou discutindo um erro em cirurgia plástica e aí ele nomeia um perito judicial especialista ele é especialista em ortopedia, por exemplo. Tá? Mas ele é médico. Não, não é o que está dizendo o artigo aqui, né, da perícia, não é isso que ele está falando, o 465. Ele está dizendo que tem que ser especialista na área. Professor, o juiz nomeou, então eu faço a petição, explico tudo isso e protocolo. Se o juiz nomear um perito que não for especialista, eu vou interpor agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça e vou dizer, esse perito não pode atuar, porque ele tem que comprovar, ele não é especialista. Professor, como é que você sabe? É igual ao advogado. Você entra no Conselho Regional de Medicina, você coloca o nome do médico, você vai saber se ele é perito ou não. Mas não aparece o nome dele lá. Vai aparecer, vai aparecer. Ele vai aparecer a especialidade dele. E, além disso, gente, ele tem que comprovar que ele é especialista na área da perícia. Então, é uma boa oportunidade para você impugnar. Diz, excelência, ele não é perito. O juiz despacha dizendo que, embora ele não seja perito, ele vai funcionar como perito, você vai interpor agravo de instrumento. Certo? Você tem 15 dias para impugnar a nomeação, anota aí, 15 dias para impugnar a nomeação de perito que não seja especialista no objeto da demanda. Se perder, precluiu o direito. Não vai depois tentar anular o laudo pericial sob o argumento que o perito precluiu. Quando o juiz nomear 15 dias, quando o juiz nomear o perito, você tem 15 dias para nomear assistente técnico, para juntar a aquisitação, os quesitos. Quando você fala da impugnação do perito, suspeição e impedimento, ou dizer que ele não é especialista na área. Você tem esses 15 dias aí para fazer. Perdeu o prazo, acabou. Aí vai para a perícia, faz a aquisitação, o juiz vai dar prazo para você se manifestar, aí é importante sempre um assistente técnico para ler o laudo junto com você, para saber se o laudo está correto, se tem pontos que são falhos. Porque aí é uma questão muito técnica, né? Não dá para você fazer isso sozinho. Você não pode esquecer que se você vai atuar na área de direito médico, a gente não adquire. Faz 35 anos, eu trabalho numa faculdade, eu sou professor na pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC, há 12 anos que eu estou lá, e eu não virei médico, eu não tenho conhecimento, eu continuo sendo advogado.
e eu conto com um assistente técnico, conto com o médico para poder, então, me auxiliar na leitura do prontuário e na leitura na elaboração de quesitos, na análise do laudo pericial. Analisado o laudo, se tiver algum esclarecimento, nós requeremos o esclarecimento do laudo. A partir daí, então, pode ser que o juiz intime a gente para fazer as razões ou as alegações finais, fazemos as alegações finais e o juiz, então, sentencia o processo, ok? Então, na fase instrutória, tem a prova, a classificação da prova, objeto da perícia, e na fase decisória é a sentença, a sentença. Então, veja que basicamente é petição inicial, contestação, réplica, despacho saneador, pedido de inversão do ônus da prova e perícia, perícia, né? E vem a aquisitação, tudo aquilo que eu falei, laudo pericial, manifestação do laudo pericial, eventualmente razões finais, alegações finais e a sentença. Então, está aí uma visão geral do processo civil, né, no processo de conhecimento, uma aula assim, bem prática do direito médico. E aí fica o meu convite para vocês virem fazer pós-graduação aqui conosco na ESO, e tenho certeza de que você vai gostar muito da nossa pós-graduação em Direito Médico. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.